Bom dia, turma. Tudo bem? Nós tínhamos até combinado entrar em uma aula hoje, ao vivo, mas eu tô com um problema aqui em casa com a internet. Então, como eu e o professor Café temos aula na mesma segunda-feira, eu tenho medo de marcar alguma coisa com vocês e na hora a internet falhar, tá bom? Então, por isso que hoje eu estou gravando essa aula, para fazer, como eu prometi para vocês, um resumo sobre os pronomes. Vou ser bem objetiva, tá? Deixei também uns exercícios extras para vocês. E aí, terça-feira de manhã, conversaremos pessoalmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre pronomes. No livro de vocês tem, já tinha falado com vocês sobre isso na última aula, então, para quê, né? Por que e para que utilizar os pronomes? O que são os pronomes? Então, como eu havia dito, é uma palavra que substitui um nome ou acompanha um nome. Então, alguns substantivos, eles fazem esse papel de substituir e outros apenas de acompanhar. Eu lembro que eu até disse o exemplo para vocês do elevador, né? Então, o que está errado não é formal quando se diz verifique se o mesmo encontra-se parado no lugar. Por que eu não poderia usar o mesmo? Esse o mesmo está se referindo ao elevador. Por que eu não posso usá-lo no padrão da língua portuguesa? Porque o pronome mesmo ele é usado para acompanhar um, um nome, não para substituí-lo. Né? Como assim, Pro? Então, por exemplo, eu poderia dizer: o mesmo elevador está sendo utilizado diariamente. Então, percebam que o pronome mesmo ele não está substituindo, e sim está acompanhando um nome. Então, neste caso dessa oração, eu poderia dizer: verifique se ele encontra-se parado no andar, tá? Então, é importante saber isso também. Depois eu tenho aqui uma tirinha, né, do Zero, que diz: Ei, que sanduíche enorme, Zero! Pode comê-lo todo? E ele responde: Isso não é problema. Então, quando ele diz aqui, pode comê-lo, esse lo, o pronome oblíquo o, está se referindo a quem? A palavra, ao nome sanduíche. E quando ele responde, isso não é problema, o pronome demonstrativo isso está se referindo a quê? A comê-lo todo, certo? Então, eis aí a função dos pronomes. Os pronomes que estudaremos esse bimestre, então, são 6. Os pronomes pessoais são um pouquinho mais longos, os possessivos são curtinhos, mas como eu prometi para vocês, vamos caminhar de um a um, não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? Então, os pronomes pessoais no ato de comunicação representam as 3 pessoas do discurso. Então, primeira pessoa, com quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, o assunto que se trata. Então, aqui nessa tirinha, oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Eu levei a tarde toda nele. E você? Bem, quando se sabe tanto quanto eu, não leva tanto tempo. O meu levou uns 15 minutos. 15 minutos? Deixe-me ver. Então, nessa primeira oração aqui, que o Calvin aborda a Suzy, né? Oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Então, quem é o emissor? Quem é a primeira pessoa desse discurso? O Calvin. Ele que está falando. Com quem ele está falando? Segunda pessoa, que é a Suzy. E qual é o assunto abordado? O trabalho, terceira pessoa. Então, vamos lá. Esse quadrinho, quando se trata desses tipos de pronomes pessoais, ele é muito importante. Ele tem no livro de vocês, tá? É um PDF, inclusive, lá do livro. Então, vamos. É importante que vocês tenham ele sempre que vocês tiverem dúvidas. Por quê? Porque aqui vocês vão visualizar. Eu tenho aqui a coluna dos pronomes do caso reto. Então, eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós, vocês, ele e elas. E tem os pronomes do caso oblíquo. Essa tabela, quando vocês estavam no fundamental, ela era diferente, lembra? Ela era menorzinha, e aí vocês decoravam quais eram os pronomes pessoais do caso reto e quais eram os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Essa
tabela agora está diferente. E alguns pronomes se repetem. Por quê? É nelas que vocês vão consultar até vocês terem certeza de como se escreve, de como se fala. Vocês vão perceber que alguns pronomes, eles só podem ser usados aqui, ó, como sujeito. Alguns pronomes só têm a função de sujeito. Outros têm a função de sujeito e também tem a função de complemento, de objeto. Então, lembra na oração? Sujeito é de quem se fala ou do que se fala, e o complemento que está lá no predicado é o que se fala desse sujeito. Então, alguns verbos precisam de complemento, que são chamados os objetos. Os verbos que precisam de complemento, lembram? São os verbos transitivos, aqueles verbos que por si só não trazem um significado, eles precisam de um complemento? Como assim, professora? Então, se eu disser, eu comprei, aí vocês vão me perguntar, comprou o quê? Comprei um par de sapatos. Né? Então, qual é o complemento do verbo comprar? Um par de sapatos. Então, esse verbo, neste contexto, ele precisa de um complemento, tá? Esse complemento é chamado de objeto. Os pronomes podem ser objetos? Podem. Alguns são usados como objeto direto, outros são usados como objeto indireto, outros são usados como sujeito e alguns pronomes navegam nos três. Então, por exemplo, vamos aqui, ó. Pronome eu. Eu, ele é usado como sujeito. Ele pode ser usado como complemento, como objeto direto. Objeto direto é aquele grupo que não tem, é o complemento do verbo que não é acompanhado de preposição. Não, olha, gente, olha aqui na coluna, eu não encontro eu. Ele pode ser usado como objeto indireto? Também não, ó. Como objeto indireto equivalente a eu, vamos encontrar mim ou comigo, tá bom? O pronome, vamos pular aqui para o pronome ele e ela. Ele é usado como sujeito, ou ela também é usado como sujeito. Eu posso usar esse pronome como objeto direto? Opa, ó ele aqui na coluna. Não posso. Eu posso usar ele como objeto indireto, ou seja, precedido por preposição? Posso. Olha ele aqui. Certo? Então, é assim que vai caminhar o uso dos pronomes. Enquanto vocês não sabem todos de cor, vocês vão consultando o livro para ter certeza. Na hora de fazer os exercícios, sempre consultem se vocês tiverem dúvidas. Trouxe uns exemplos aqui. Então, por exemplo, nós torcemos por eles. Qual é o sujeito dessa oração? Nós. Então, o pronome nós está sendo usado como sujeito. Ele pode ser usado como sujeito, Pro? Vamos lá olhar na tabela? Olha lá, nossa tabela. Pronome nós. Posso usar como sujeito? Sim. Primeira pessoa do plural. Torcemos por eles. Eles. Pode ser usado como complemento do verbo? Porque, ó, nós torcemos. Quem torce, torce por alguma coisa ou torce por alguém. Então, tem uma preposição. Vamos ver? Vamos só conferir? Olha lá na nossa tabelinha. O pronome eles ou elas, terceira pessoa do plural, não pode ser usado como objeto direto, mas pode ser usado como objeto indireto. Tá aqui na nossa coluna. Então, prestem atenção. Vamos relembrar. Objeto direto é complemento de um verbo, quando não está acompanhado por preposição, e objeto indireto é o complemento de um verbo que está acompanhado por preposição, tá bom? Pessoalmente, podemos falar mais sobre isso se vocês ainda tiverem dúvidas. Bem, então é isso. Passo já para o pronome possessivo, que eu não quero trabalhar ainda nessa aula. Então, como eu disse para vocês, tem os exercícios extras, não precisa copiar o enunciado, como vai ficar lá no Google, lá nas atividades, vocês podem colocar só a resposta no caderno de vocês, só especifiquem, tá bom? Terça-feira nós nos encontraremos pessoalmente, espero que vocês tenham uma boa semana. Até mais. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Vocês podem, por favor, me chamar no chat que eu vou estar online aguardando vocês, tá bom? Beijos!